E na semana em que o último inquérito da Afrosondagem deu muito o que falar em relação aos resultados que foram publicados neste inquérito, fica a questão: quanto valem as sondagens para os políticos e os partidos? Será que os partidos levam em conta a apreciação nas sondagens, nos estudos de opinião, ou ignoram para os mídia quando os dados não são favoráveis? As sondagens são métricas importantes para os partidos terem a noção da penetração das suas mensagens dos eleitores, se as suas políticas estão a chegar ao cidadão. Como estão na intenção de voto, podem desvalorizar os resultados quando são desfavoráveis, mas o certo é que elas são um barómetro importante na política. Umas acertam, outras erram redondamente. Aqui em Cabo Verde, os resultados das sondagens, como as que olham para a intenção de voto, não são tão mediatizadas e analisadas ao pormenor em debates políticos. Uma falha dos mídias nacionais, ou será que há dúvidas na fiabilidade desses estudos de opinião? Ou haverá outra justificação? Os estudos são apenas instrumentos que estão disponíveis aos políticos para poderem melhor decidir. Porque quando ignoram, mais uma vez, estão a ignorar aquilo que é o sentimento dos cabo-verdianos. Porque não é a Afrosondagem quem diz que as coisas vão mal em determinadas matérias. Nós ouvimos os cabo-verdianos, então são os cabo-verdianos que dizem. E como acredito eu que os políticos devem, pelo menos, ou deveriam ter em consideração qual é o sentimento dos cabo-verdianos, têm que analisar, considerar, seja os estudos da Afrobarómetro, seja outros estudos, inclusive os estudos que eles encomendam, para poder melhor decidir. Em Lisboa, numa entrevista dada ao Jornal Económico, o primeiro-ministro leu os resultados do 10º inquérito sobre a qualidade da democracia e da governação em Cabo Verde, um estudo de opinião da Afrosondagem, apontando que 65% considera que o país está a seguir numa direção errada, como mais da metade da população considera as condições económicas do país mais, ou muito mais, que a democracia precisa ser melhorada. Um estudo de opinião deixa um dado curioso. 56% dos inquiridos consideram legítimo que as Forças Armadas assumam o controlo do governo quando os líderes eleitos abusam do poder para benefício próprio. Em entrevista ao Jornal Económico, o primeiro-ministro não toma em absoluto sua leitura que os cabo-verdianos fazem da democracia, mas leu com atenção outros dados. Não creio que seja um sinal preocupante para a saúde da democracia cabo-verdiana. É um problema. Não significa que, relativamente a alguns aspectos, a gente não tenha que ter em conta, relativamente a questões que têm a ver com a confiança nos órgãos de soberania, relativamente a questões que têm a ver com a avaliação do governo, tudo isto a gente tem em conta, mas não tornamos em absoluto uma sondagem de uma determinada entidade para dizer isto aqui é lei, não é? Sim. Não é lei. É uma avaliação que fizeram na base de mesmos critérios que outras agências, outras empresas fazem, de sondagem fazem, praticamente o mesmo universo e às vezes com as mesmas questões vêm resultados diferentes. Em tempos também que são diferentes. É nesse sentido que nós não dramatizamos essa leitura, não ignoramos, mas não dramatizamos. Um dos dados da sondagem é a falta de confiança nos órgãos democráticos. O primeiro-ministro pede confiança e que os partidos cheguem a consensos em matérias importantes, como a escolha de nome para os órgãos externos ao Parlamento.